Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra do nosso ciclo de palestras para o ensino de Ciências Exatas e Tecnológicas do CCET, o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da UFSCar, Campus São Carlos. Nós temos hoje a oportunidade de realizar a terceira palestra desse ciclo. O ciclo foi criado com o propósito de abrir discussões, reflexões e também questionamentos sobre o ensino de graduação, ensino superior, nas diversas áreas das ciências e das tecnologias, das engenharias, com o propósito de que possamos aprofundar as oportunidades que a pandemia, de alguma forma, nos trouxe sobre potencialidades que vão além da sala de aula, além da sala física, né, com instrumentos aí de interação e comunicação que podem realmente auxiliar muito o ensino. Nós já tivemos aqui durante o início e ao longo desse ciclo de palestras, duas palestras anteriores, uma realizada no dia 1º de junho, do professor Ronei Ximenes, da Universidade Federal de Lavras, nos trouxe aqui as perspectivas da Federal de Lavras no ensino de ciências tecnológicas e exatas, como que eles fizeram essa adaptação. Nós tivemos, posteriormente, no dia 15/6, na semana passada, o professor Romel Tori, da USP, falando sobre hibridização do ensino de ciências exatas e tecnológicas nesse retorno presencial. E hoje temos a grata satisfação de receber o professor Gabriel Hornikin, da Universidade Federal de Alfenas, que vai nos trazer as perspectivas da Unifal para o ensino de ciências exatas e tecnológicas ao retorno presencial. Na próxima semana, vamos encerrar esse ciclo de palestras, que tem sido bastante produtivo, bastante interessante, com várias perguntas do público que nos assiste nesse momento, através dos canais do YouTube da UFSCar, o UFSCar Oficial. Nós teremos a semana que vem encerramento com a professora Tatiana Rocha, da Unicinos, uma parceira nossa no programa PMG, Programa de Modernização da Graduação dos Cursos de Engenharia no Brasil. É um programa do CAPES Fulbright, da Fundação CAPES e da Fundação Fulbright, na qual o CCET está envolvido através do programa Movimenta CCET, professora Tatiana Rocha, da Unicinos. Então, uma parceira nossa e vai ser muito bom a gente discutir com ela também as perspectivas que a Unicinos tem utilizado lá. Então, semana que vem, dia 29/6, teremos o encerramento e agradecemos a todos pela atenção e disponibilidade em assistir e discutir aqui nesse momento mais oportunidades para o ensino de graduação. Bom, eu gostaria, então, de falar brevemente sobre o professor Gabriel Hornikin. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, licenciatura também pela Estadual de Campinas, especialização em Gestão Ambiental, mestrado em Biologia Funcional e Molecular e doutorado em Ciências também pela Unicamp, todos, na área de Tecnologias Educacionais e pós-doutorado na Universidade do Minho, de Portugal. Ele tem formação na área de professores para o uso de informática no ensino e desenvolvimento e avaliação de tecnologias digitais e educacionais para o ensino presencial à distância. Ele também é coeditor da revista de ensino de bioquímica e revisor de diversas revistas da área de ensino. Além disso, também atua na produção cervejeira vinculada a atividades de ensino, pesquisa e extensão, o que sempre é uma boa pedida. Professor Gabriel, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para a sua palestra de hoje, que nos trará aí as perspectivas da Unifal para o ensino de ciências exatas e tecnológicas no retorno presencial. Muito obrigado pela sua presença e participação. Boa tarde, professor Helder. É um prazer estar aqui com todos e todas, né? Obrigado aí pelo convite, professor, da Maria também. É sempre bom estar dialogando com os colegas, né? A questão do ensino, do uso das tecnologias. E agora, nesse momento, que é um momento onde grande parte das universidades estão retomando, né, 100% de suas atividades presenciais, né, no meio, é claro, da pandemia ainda que está acontecendo, e é o momento de a gente discutir um pouquinho. Então eu vou trazer algumas informações com relação à Universidade Federal de Alfenas, vou discutir alguns pontos, aí eu vou querer que vocês interajam no chat, lá no YouTube, né, ele vai aparecer para mim aqui, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso também.
né? Eu falo que só eu falando sozinho não acho muito engraçado, não. E a gente poder pensar em possibilidades, né, com relação ao ensino de ciências exatas e tecnológicas, né? A gente sabe que não é fácil, né, o ensino, de modo geral, o ensino e aprendizagem são processos complexos, né? E muitas vezes, quando eu vou trabalhar em áreas como engenharia, na área de cálculo, mesmo na área de informática, né, vou trabalhar com programação, com banco de dados, é complexo, e é complexo não só pela questão dos meios que nós utilizamos, aí pode ser o meio digital, né, pode ser no meio físico, que nós estamos presencialmente, mas também por conta das metodologias que nós utilizamos, né? Então, vou pedir para liberar aqui a minha apresentação junto comigo. Legal. Então, um pouquinho do caminho, né, que a gente sai lá de um ensino presencial, pré-pandemia, né, estava lá todo mundo nas suas aulas práticas, né, eu dou aula de bioquímica também, que fica nessa interface entre química, biologia. Então, hora a gente vai mais para química, tem hora que vai para física, quando nós fazemos biocélulas a combustível, né, vão gerar energia aí com leveduras, né, e medir isso, fazer uma medição de DDT e tal. E, de repente, vem a pandemia, a gente passa a ficar no remoto, todo mundo online, e uma série de dificuldades que muitas pessoas sequer imaginavam em trabalhar remotamente, né? E de pouco em pouco veio vindo a retomada, com espaçamento, com máscara, e hoje grande parte das universidades já estão 100% presenciais. A Unifal ela retomou 100% presencial agora nesse semestre, dia 18 ou 16 de maio, né? Nosso semestre está um pouquinho defasado aí com relação ao calendário civil, e tendo agora que redescobrir o presencial, né? Porque o que era antes não vai ser mais. E aí o porquê não vai ser mais é ponto de discussão desse momento de hoje, inclusive, né? E eu gosto de trazer essa parte da história, né? Como o professor Helder comentou, né? Eu tenho desenvolvido softwares educacionais para o ensino já de longa data, né? Antes da universidade mesmo, eu trabalhava com desenvolvimento de softwares, e a gente vê, né, essa linha histórica crescendo assim exponencialmente, né? A gente saindo de aplicativos ainda muito, vamos dizer, unidirecionais, pouco colaborativos, né? Ainda na Web 1.0. Na área de exatas, por exemplo, surge o GeoGebra, lá em 2000, o GeoGebra 2001, gente, o projeto dele lança. Então, imagina, hoje, o GeoGebra, ele roda online, na nuvem, você consegue fazer simulação, você consegue que o aluno crie projeto, eu já vou falar mais sobre isso, tá? Na área de química, muitas simulações. Na área de física, simulações demais, né? Laboratórios virtuais. Começa, então, a vir aí muito forte os dispositivos móveis. Isso foi muito forte no ensino remoto, porque nós percebíamos aqui na Unifal, em levantamentos com os alunos, que grande parte acompanhava a disciplina por telemóvel, né? Por celular. E aí você tem que pensar, tá, então se ele está usando o celular, o material também tem que ser adequado, não só para o computador, mas também para o celular. E aí foram várias questões que foram aparecendo na pandemia, né? E aí fica a pergunta para a gente, né? E agora? Estamos retomando presencial, esperamos que essa pandemia se encerre logo, ou pelo menos que, como diria, a gente possa lidar com ela de uma melhor forma, tá? E a gente começa a pensar. E aí eu quero já começar a ouvir um pouquinho de vocês, como é que eram suas aulas antes da pandemia. Então, você pode colocar, por exemplo, assim, cálculo 1, física moderna, mecânica, né? Indica só a palavra aqui. E como é que você fazia essa aula antes? De forma bem sintética, tá? Aqui na Unifal, no geral, grande parte das aulas eram expositivas, né? Então, você tinha ali muito forte o uso da lousa, demonstração do área de matemática. Alguns professores já usavam tecnologia, mas não era uma coisa tão difundida quanto é hoje, né? Então, sim, já usavam GeoGebra, já usavam MATLAB, uma série de tecnologias, né? Mas, pelo menos em conversa com os alunos, a gente não sentia ainda muito as metodologias ativas, né? A gente não sentia muito ali ainda o estudante num papel de participante, de colaborador, de construtor, né? De criador do seu próprio conhecimento, né? Eu não sei como é que tá aqui o pessoal tá recebendo aí, eu tô de olho aqui no chatzinho, tá bom? Enquanto vocês vão escrevendo ali, eu quero dialogar um pouquinho com quem estiver participando, né? Pensar, por exemplo, em aulas práticas, né? Pré-pandemia, né? Aqui eu coloquei algumas brincadeiras ali, uma aula de química, uma aula de física, uma aula ali da parte de engenharia de materiais, né? Então, são imagens da internet, né?
E a gente começa a pensar, tá? Deixa eu ver aqui, pode mandar aqui no chat? Exatamente, pode mandar no chat, gente. Põe no chat que aparece para mim aqui, tá? E como é que eram os objetivos da sua aula, tá? Por que você fazia essa aula prática? Seja da área de materiais, da parte de mecânica, um circuito elétrico que você ia montar, uma reação química, físico-química, né, química analítica, né? Qual era o objetivo que você tinha, né? E aí eu quero que vocês comecem a pensar nisso, no que vocês faziam, né? Será que o que a gente fazia vale a pena manter? Manter como que era antes, né? Estamos voltando agora para o remoto, para o presencial. Vou voltar exatamente do jeito que eu fazia antes, né? Porque quando a gente pensa em aula prática, por exemplo, a gente fala que tem vários objetivos educacionais que podem estar por trás de uma aula prática, né? Então, eu posso ter uma aula que é uma aula demonstrativa. Então, o aluno vai meramente ver uma reação acontecendo, um processo físico, químico, né, ou algo da área de engenharia, mas é uma demonstração, tá? Começa a ter outro tipo de aula prática, que ela tem um intuito, que a gente fala que são aulas com objetivos indutivos, né? Então, ou seja, você cria uma sequência onde você tenta induzir um certo conhecimento a ser construído, tá? Existem aulas que são motivacionais. Então, aquela aula que serve para despertar a curiosidade do aluno. O aluno fazer aquele negócio e falar assim, epa, o que aconteceu aí? Epa, por que isso aqui resistiu mais do que o outro? Fazer um teste de resistência de materiais. Mas por quê? O que aconteceu? Né? E existem as aulas investigativas. Quando o aluno tem um problema, ele tem que resolver aquele problema. É claro que no mundo real, essa divisão não é tão segmentada. Eu posso ter uma aula que tem elementos motivacionais, elementos indutivos, né? E assim por diante, uma mescla, né, dos objetivos, mas geralmente algum deles é mais forte do que outro, né? Então, o que a gente percebe, inclusive pela literatura, é que muitas das aulas práticas, elas tinham um caráter muito ou motivacional ou indutivo. E aí o que acontece? Você perdia um potencial, né, do aluno fazer aquilo. E aí veio a pandemia, né, eu vi vários colegas tendo que quebrar a cabeça para fazer aquilo online. E aí o pessoal começou a usar demonstrações ou simulações matemáticas, usou o MATLAB, o GeoGebra, algumas coisas em Flash que roda ainda, né, dependendo do como é que está a situação, porque o plugin Flash deu a zica lá, né? Então o Adobe Flash não roda como a gente gostaria mais. E aí começaram a usar isso daí e começaram a perceber que poderiam colocar problemas, situações, contextualizar, né, uma simulação que estava lá no GeoGebra, por exemplo, na área de física. E aí, no retorno para o presencial, peraí, então aquela prática que eu fazia, que era muito indutiva, que era muito motivacional, eu posso começar a criar um contexto para ela. Fazer o aluno tentar resolver um problema em cima daquela aula prática. Eu posso conectar o uso das tecnologias digitais com a minha tecnologia física ali, né, o que eu vou construir, né, materialmente dizendo. E aí que a gente começa a pensar o quê? Como aproveitar o que tinha de bom no que a gente fazia, o que teve de bom, né, no que você fez durante o ensino remoto, para criar algo novo nesse momento, né? Lembrando que o aluno que nós estamos recebendo hoje não é o mesmo aluno que chegava para a gente 2 anos atrás. Aquele aluno que passou o ensino médio inteirinho no presencial, ou que fez parte do ensino superior presencial e chega para a gente numa disciplina no meio do curso, no final do curso, é um aluno que ficou praticamente 2 anos e meio aí praticamente no ensino remoto. E aí ele já está habituado a usar tecnologias digitais, a se comunicar digitalmente. Então, como que a gente pode explorar esse lado da comunicação digital? Como que a gente pode explorar esse lado das simulações virtuais junto com o que nós fazemos ou fazíamos, né, no presencial? Então, são pontos para a gente começar a refletir, né? Será que o que eu fazia no presencial eu vou manter ou não vou manter, né? E aí, assim, o meu olhar é que a gente pode aproveitar muita coisa do que foi feito. Chegou a pandemia, né? Não estou vendo ninguém participar aqui no chat, viu, gente? Chegou a pandemia. E aí, como é que ficaram suas aulas no ensino remoto emergencial? O que você teve que fazer, né? Existem muitas
disciplinas da área de exatas que não tem aula prática, mas muitas delas têm. Você pega a área de química, química analítica, bioquímica, a física mesmo em si, várias áreas de física que exige que você tinha uma aula prática. E aí, o que você fez para isso, gente? Né? E aí a gente começou a perceber, né, ao longo ali dos colegas, né, no período parte da pandemia, né, o primeiro ano da pandemia, eu estava em Portugal, na Universidade do Minho, e o que a gente percebia é que muitas vezes o professor tentou fazer o quê? Reproduzir o que ele fazia no presencial para o remoto. Então, ele gravava o experimento, ele gravava a videoaula dele, e aí ficou um ambiente virtual de aprendizagem que tinha mais um caráter de repositório, né? Mas eu entendo que construir algo inovador, no pouquíssimo tempo que teve, né? A Universidade do Minho, quando estava lá, decretou a pandemia, era um sábado ou domingo, não lembro, teve uma reunião reitoral no final de semana, já decretando, porque os casos já estavam subindo em Portugal, decretando que segunda-feira já não teria mais aula presencial. E que os professores passariam a dar aula de forma remota. Então, não suspendeu o calendário, né? E aí, de repente, aquele professor se vê, né, numa encruzilhada, né, de ter que resolver a vida para dar, né, para trabalhar a sua disciplina, né? E só que ao longo do tempo, desse período emergencial, começou que muita gente, né, por formações, por conversa e diálogo com os colegas, por buscas na internet, começou a ver possibilidades de trabalhar de forma remota, né, mas extremamente dinâmica. Trabalhar de forma dinâmica, trabalhar com os alunos de forma colaborativa, trabalhar o ensino com o olhar que traz o aluno como ponto-chave dos processos de ensino-aprendizagem, né? O aluno como o principal sujeito ali. Não é o aluno sentando passivo, assistindo uma videoaula, assistindo uma simulação, mas o aluno começando a fazer um PBL de Project Based Learning, de aprendizagem baseada em projetos, ou do Problem, né, baseado em problemas, ou baseado em desafios, né? E isso aí começou a ampliar as possibilidades. Os professores, né, a partir das formações que foram sendo trabalhadas, começaram a criar isso de forma muito mais forte, né? Eu tenho acompanhado uma professora, que é uma professora da área de cálculo, né? E ela começou, né, no início da pandemia, tendo que se virar, começou a usar sistemas de e-portfólio, o Padlet, aprendizagem baseada em projetos, né? Então, baseado em projetos, onde eles tinham que começar a pegar problemas reais e montar esses problemas reais, pensar em algo que poderia ser conectado a esse problema real, a resolver esse problema real no MATLAB, né? Isso de forma online, na nuvem, colaborativa, trocando entre colegas, depois apresentando entre grupos, e aí voltou presencial, né? Chegou presencial. Ela largou tudo que ela fez, todo o material, toda a ideia da aprendizagem baseada em projetos, de poder trabalhar com os alunos, né, remotamente. Não. Então, ela manteve parte das suas aulas no presencial, com os alunos discutindo as questões, mas começando a trazer mais problemas reais para os alunos. Então, era aplicar modelos matemáticos para algo da realidade. Então, tinha gente que escolhia um modelo matemático, um modelo para explicar crescimento de bactérias, o outro para explicar sei lá, a proliferação de um mosquito, de uma doença, o outro, o terremoto, não importa. Então, pegava problemas reais e eles tinham que tentar modelar isso dentro do MATLAB. E passaram a fazer isso também no presencial. Então, ou seja, as aulas práticas, as aulas presenciais passaram a ter como parte da sua programação conectada com as atividades que eles faziam em sala de aula. Então, eles discutiam, faziam um grupo de discussão em sala de aula, né, faziam pesquisas, voltavam para o professor fazia interação, parte da interação era presencial, parte da interação via Padlet, né, aquele mural, né, virtual na internet. E só para mostrar o quê? Algo que não era desenvolvido pela professora passou a ser desenvolvido. E hoje ela incorporou muito dessas metodologias ativas e muitas das atividades de construção de simulações ou construções de propostas virtuais na nuvem, ela passou a incorporar isso nas atividades dela presencialmente. Resultado disso, aumento da motivação dos alunos,
alunos muito mais motivados, alunos interessados, engajados, né, com o seu próprio aprendizado. Então, o aluno saiu daquela passividade e passou, opa, eu sou o sujeito da minha aprendizagem. É importante, professor? Demais, né? Toda essa questão do planejamento, né, de pensar as estratégias, atividade, como potencializar, é o professor que está lá por trás, né? E aí eu falo, né, a pandemia deu muito impacto nos processos de aprendizagem. Mas o que emergiu com a pandemia, né? Muita gente fala assim, porque o ensino remoto, tal, foi muito ruim. A aula online, não importa qual seja a disciplina, de cálculo 1, né, de bioquímica, nossa, foi horrível, né? Agora, vamos pensar, gente, vamos pensar. Eu sempre discuto isso com as pessoas, né? Aonde será que está a cerne, né, das questões relacionadas aos processos de ensino-aprendizagem? Está nos fundamentos de como você entende que esses processos possam ocorrer, nas estratégias que você pode utilizar, vamos dizer aí na metodologia, ou está nos instrumentos? Então, qual que é o foco, né? Se o seu foco for o instrumento, de fato, quando veio a pandemia, esse iceberg subiu, né? A gente começou a enxergar esse iceberg inteiro. Por quê? Muitas vezes é uma disciplina que já tinha um caráter muito expositivista, não quer dizer que você não possa ter atividades com exposição, gente, né? Não é demonizar, falar, não pode ter nada expositivista, tal. Não. Você faz mesclas, combinações, né? Mas, então, quer dizer, aquele professor que já tinha uma atividade focada no instrumento ou focada na exposição, ao chegar no remoto, foi um choque, gente. E a aula virou o quê? Virou videoaula. Mas muitos desses professores começaram a transformar as suas aulas, a rever como que eles entendiam os processos de ensino-aprendizagem, a pensar no aluno mais de forma ativa. Então, a pandemia, ela foi um momento disruptivo, né? Mas ela fez evidenciar, né, emergir problemas fundamentais que nós já tínhamos no ensino presencial. Então, é isso que a gente tem que começar a refletir. Quando eu estou agora retornando para o ensino presencial, né, que é a nossa retomada agora, né, eu não posso pensar, agora resolvi tudo. Não estou mais no remoto, acabou a aula online, vou voltar para a minha aula presencial, então não tem mais problema. Será que não tem mais problema? Né? Você vai afundar de novo o iceberg ali, vai deixar só a pontinha de novo aparecendo? Ou você vai colocar uma câmerazinha e vamos olhar esse iceberg aqui embaixo? Né? O que de fundamentação, o que de estratégias eu posso repensar na minha disciplina, né? Eu lembro lá em Portugal, um dos pontos que os professores da área de exatas mais batiam nas reuniões, que a gente fazia muitos encontros de diálogo, tá? O que eles mais falavam era medo da avaliação. Porque o aluno ia colar, ia copiar todo mundo de todo mundo, ia pegar na internet, e aí não teria como avaliar o aluno dele. Então, ele estava preocupado que ele não ia conseguir avaliar, que todo mundo ia ganhar de 9, 10, porque todo mundo ia copiar de todo mundo na internet e pronto. Será que, então, o problema estava na tecnologia, né, no instrumento, ou estava no método de avaliação? Né? É só para a gente refletir. Estou colocando questões para a gente refletir, porque essa retomada agora do presencial, a gente tem que repensar também isso. Né? Será que o que eu fazia já era adequado? Né? Ou você acreditava que eles não colavam, né? Eu brinco que às vezes é uma crença, né? Porque, gente, eu já vi casos aí de né, aluno com ponto no ouvido, com óculos com microcâmera. Gente, parece coisa de espionagem, mas, gente, já aconteceu coisas desse gênero, tá? Né? Alunos fora da sala resolvendo a prova. O professor vira, tira uma fotinho, manda, tal, resolvendo a prova fora e passando num ponto para o aluno a resolução. Então, aí, será que o problema era fazer avaliação remota? Ou será que era o método de avaliação que tinha sido escolhido? E será que nós vamos manter isso pós-pandemia? Né? O que a gente trabalhou de avaliação do remoto que agora a gente pode aproveitar para a retomada? Estou colocando muita pergunta, né, gente? E tudo isso faz a gente pensar, desde dos meus objetivos educacionais que eu tenho na minha disciplina, que estratégias que eu utilizava anteriormente,
Quais estratégias que eu utilizei durante o ensino remoto e agora o que eu vou usar? E eu coloco, gente, que isso daí é um contexto em transformação. De novo, nunca mais a gente vai ter, né, o aluno do jeito que era antes da pandemia. O mundo mudou, o contexto mudou. E a gente também tem que mudar a nossa forma de pensar. Temos que avançar com relação, desde o que a gente espera como objetivo educacional, as estratégias, né, os métodos que a gente trabalha. E aí a gente tem que começar a inovar, aproveitar. Né? Muitas universidades já tinham o Moodle instalado, né? E aí, tá. Já usava o Moodle antes? Sim. Muitas pessoas usavam o Moodle como repositório, para colocar arquivo, colocar slide, né? E o que você fez na pandemia no Moodle? Será que a gente consegue continuar? Não vai ser mais ensino remoto, mas será que a gente não consegue fazer, no caso, ou um ensino mediado com tecnologias, então vou ter atividades que ainda posso usar o Moodle? Em alguns casos, nós teremos, sim, disciplinas híbridas, né? Agora a gente tem um percentual, já era, né, permitido, mas agora estamos regulamentando, né? A Unifor, inclusive, está trabalhando o regulamento para a inserção das cargas horárias à distância nas disciplinas. Né? Já era permitido por lei, aumentou o percentual, mas a questão é como inserir, quais critérios, né, para eu garantir qualidade. Não é mais ensino remoto, tá? Aula prática, o que você fazia, o que você fez no virtual que eu não posso fazer agora? Né? Que eu não posso juntar com uma atividade presencial e potencializar. As metodologias ativas que você usou, você fazia discussão no fórum, o aluno tinha que responder, tinha que discutir e tal. Tá, então vamos levar essa discussão também para o presencial e possibilitar que ela continue no Moodle. Possibilitar que o monitor dialogue com essas turmas a partir dos problemas que ele tinha no presencial no ambiente virtual, né? Então, são questões que a gente tem que pensar. Como que eu vou inovar? Como que eu vou planejar? E o que eu vou criar, né? Porque agora a gente tem que pensar nisso. E para a gente pensar nessa criação, nessa retomada do presencial, que vai envolver agora cada vez mais as tecnologias digitais no ensino, eu tenho que pensar que o aluno é um ser humano, né? E nesses processos de aprendizagem, a gente pode utilizar, no meu ver, é fortemente indicado utilizar, né, tecnologias digitais de informação e comunicação. Mas considerando que quem está lá, né, é um ser humano. Então, existem aspectos afetivos, cognitivos e sociais envolvidos. E a gente sabe que na retomada agora, muitos alunos, né, eu fiz uma pesquisa breve com os alunos, com relação às ansiedades, né, medos, né, uma percentagem grande de alunos estava com uma ansiedade elevada, indicavam, pelo menos, tá, né, com medo do retorno. Então, gente, também tem que levar isso, né, que metodologia que eu vou usar agora no presencial para propiciar diálogo, propiciar motivação, propiciar aprendizagem colaborativa, e nesse contexto todo, né, a construção dos conhecimentos da sua área, né, da sua disciplina, e isso pode ser potencializado por tecnologias digitais, né? Hoje mesmo, em sala de aula, a gente começou a construir mapas conceituais usando o CMAPS. O CMAPS ele tem a versão offline e a versão na nuvem. Né? A versão na nuvem permite criar em grupo mapas online. Inclusive, foi uma das atividades que eu fazia no remoto, né? Antes da pandemia, eu fazia muito mapa, inclusive com o software mesmo, CMAP Tool, em sala de aula. No remoto, o que eu comecei a fazer? Eles passaram a usar o CMAP Cloud e não mais o Tool. Por que o Cloud, Gabriel? Porque o Cloud permite, por exemplo, que eu pegue o código HTML do mapa e incorpore num fórum do Moodle. O que quer dizer isso? Eu estou incorporando algo dinâmico. Então, não é uma imagem, não é um JPG, não é um PNG. É um mapa que está lá no CMAP. E aí, o que acontece? Hoje eu comecei a trabalhar o mapa de enzimas. Então, a parte de cinética enzimática, equação de Michaelis-Menten, Lineweaver-Burke. Então, vem a parte matemática por trás das enzimas. E aí, eles começaram a fazer mapas. Então, eu fui trabalhando com eles conceitos de mapas conceituais. Em grupo, a gente começou a discutir como criar conexões, como fazer uma estrutura que, de fato, faça você compreender, né, ou contribua para você compreender aquele conteúdo. Agora, eles vão ter uma semana, eles vão passar esse mapa lá para o CMAP Cloud,
No CMAP Cloud, eu posso pegar uma pasta, compartilhar com o grupo. Então, ao invés de eles ficarem em grupo, tendo que ficar marcando, vamos marcar na casa de alguém para fazer o mapa, não sei o quê. Não, eles podem começar a criar o mapa, que começou em sala de aula. Um aluno passa o início do mapa para o CMAP Cloud, compartilha a pasta com o grupo, e eles podem, ao longo de uma semana, né, teve um tempinho livre essa noite ou amanhã, não sei o quê, ir construindo esse mapa. E aí, esse mapa, eles vão incorporar depois num fórum dentro do Moodle. Então, vão possibilitar depois, inclusive, uma discussão, né? Quem é de um grupo vai discutir com outro grupo, né? E a partir dessa discussão, eles vão aprimorar o mapa. Só que o que é legal? Quando você incorpora o código do CMAP, qualquer modificação no mapa lá já altera a visualização. Inclusive, eu posso liberar a função de anotação, que o aluno pode, no próprio fórum ali que vai aparecer o mapa, ele clicar e fazer anotações de comentários para os colegas melhorarem o mapa deles. Então, eu estou trabalhando aí a ideia de, primeiro, aprendizagem colaborativo, né, em equipes, né? Na sequência, a revisão por pares. Então, ou seja, um grupo avaliando o outro para melhorar o mapa e sem ter que ficar repostando várias vezes a mesma imagem. Olha a nova imagem, melhorou o mapa, tal. E com uma coisa muito mais dinâmica para o grupo trabalhar, que facilita a vida. Ainda mais agora que ainda está com, vamos dizer, um número alto ainda de casos, né? Eu posso ainda manter cada um na sua casa para algumas atividades, né? Não precisa ficar 100% do tempo em sala de aula ou tendo que ir na casa de alguém. Então, também eu posso dar essa flexibilidade de tempo e de espaço para o aluno usando o CMAP Cloud. Então, esse é um exemplo do que eu tenho feito hoje, né? Na área de bioquímica. E aí, gente, a gente despendeu muita energia nesses 2 anos e alguma coisa do ensino remoto. Né? A gente produziu muita coisa. Né? Tivemos muitas ideias. Talvez algumas não deram certo. Algumas funcionaram e algumas foram maravilhosas. Né? Então, vamos pensar, o que você pode aproveitar disso daí? Como trabalhar com isso? Ainda a gente está na situação hoje, por exemplo, todo mundo usando máscara, né, em sala de aula, mas se um aluno tem Covid, ele não vai para a sala de aula. E aí, como é que fica? O aluno que teve contato com alguém que teve Covid, então ele tem probabilidade de estar com a Covid. Como é que faz? Opa, então a gente pode trabalhar alguma coisa nesse momento de retomada, ainda em momento de pandemia, né? Como uma situação onde eu posso tentar usar o que eu já tinha construído, aprimorado, né, para trabalhar também com esses alunos. Para não deixar o aluno, nossa, eu vou faltar, se não for aluno, não nada, eu estou com sintoma de gripe, não, mas eu vou na aula que eu não posso faltar. Né? Então, também tem que pensar que essa retomada com o presencial é uma retomada que os alunos voltaram, mas numa condição ainda de pandemia. Então, como que eu posso usar tudo que eu já despendi de energia e adaptar para essa situação? E aí, passada a pandemia, que nós esperamos que isso vai passar uma hora, né? Vai ser um novo momento. Então, por isso que eu falei, é um constante movimento, uma constante transformação do contexto. E a gente vai tendo que ser flexível ao longo dessas modificações. Um ponto importante, né, que essa retomada e que a pandemia nos fez cada vez mais bater o olho e falar, não posso deixar, é um negócio chamado competências digitais. Tá? Existe um consórcio europeu, tá? E aí ele traz um quadro bem interessante, que é o Quadro Europeu de Competências Digitais para Educadores. Tá? É o Digicomp Edu. Tem ali o link, depois o pessoal pode passar essa apresentação para todo mundo aí, tá? E aí ele coloca algumas áreas de competências digitais que são importantes de serem desenvolvidas na educação. Então, literacia digital, comunicação e cidadania, criação de conteúdo, segurança e privacidade, desenvolvimento de soluções. Então, são elementos, gente, que estavam meio esquecidos, né? Apesar das tecnologias digitais já estarem vindo no ensino de longa data, né? Por curiosidade, né, a primeira formação de professores para uso de tecnologia no ensino foi aquela linguagem logo da tartaruguinha, né? Foi em 84, 82, se eu não me engano, 82 ou 84? Um dos dois, é o número par. Tá? 84, vamos dizer. Ou seja, faz tempo pra caramba, gente. Né? Aquela linguagem logo que você trabalhava a ideia de raciocínio lógico, que ele tinha que programar a tartaruguinha para andar, né? Não sei se alguém já usou o logo. Tem alguém aí que já usou o logo? Não vai nem querer escrever no chat, né? Porque senão vai dedurar a idade. Brincadeira. Mas, assim, era um aplicativo que, apesar de muito simples, uma tela preta com uma tartaruguinha no meio, fazia a pessoa ter que pensar como eu tenho que programar aquela tartaruga para ela fazer o movimento que eu quero.
E hoje tem coisas mais modernas que eu já vou falar para vocês, tá? Então, agora nesse retorno, durante a pandemia, forçadamente, nós tivemos que desenvolver, e os estudantes também tiveram que desenvolver várias competências digitais. Mais ainda, né, do que eu tenho percebido, do que eu tenho visto nos artigos, está aquém daquilo que a gente pode alcançar. Então, agora o que eu acho? Estamos retomando presencial, como eu falei. Agora estou usando o CMAP Cloud, usando presencial, estou usando um simulador, estou usando, né, o MATLAB e tal. Tá, mas como é que eu faço para isso daí não ser meramente um uso de um instrumento descontextualizado? Né? Tem que pensar que esse uso desse instrumento tem que me gerar essas competências digitais. Isso é importante, gente, para o desenvolvimento do indivíduo como um ser humano, cidadão, né, que faz parte de uma sociedade, né? E aí o ponto-chave aqui embaixo é eu conseguir usar essa tecnologia para solucionar problemas, gente. Não ser inocente digital com relação à segurança, né? Eu até brinquei com meus alunos, né? Era para a gente ia construir um gráfico, uma regressão linear, e aí eu falei, gente, vamos pegar um software livre. Pode desde o mais basiquinho ali, que é o LibreOffice, pegar o Calc, né? Vou trabalhar com estatística, o Biostat, né? Tem os aplicativos livres aí, o R, o pessoal que gosta do R, né? Professor, mas eu vou piratear o Excel. Eu até falei para ele, gente, toda vez que você pirateia, primeiro que não é legal, né, do ponto de vista da lei, você piratear um aplicativo, mas você tem certeza que você quer correr o risco de colocar um crack na sua máquina que vai liberar um software e você não faz a mínima ideia do que tem programado lá? Não faz a mínima ideia do que tem programação lá. Você vê, de repente você tem lá os seus dados clonados, de repente, né, agora, esse ano que passou, o número de sequestro de dados, gente, aumentou brutalmente da pandemia, porque as pessoas começaram a usar mais e mais as tecnologias, com muito mais dados, e teve mais gente tentando invadir, sequestrando, né, muda a senha, e exigindo o resgate dos dados. Então, aí tem a ver com a questão de você entender segurança e privacidade. E isso, gente, para o presencial, é importante de se desenvolver. Não espera porque, mas é geração digital. Gente, uma coisa é saber usar muito bem redes sociais, outra coisa é ter essas competências digitais. Que mesmo nós, como professores, também devemos desenvolver. Então, quando a gente fala de perspectivas para retorno do presencial, o que eu falo? Eu tenho que aproveitar o que eu fiz na pandemia para reforçar mais ainda, agora no presencial, essas competências. E não abandonar, falar, agora já passou, não preciso mais usar. Né? Um exemplo de tecnologia que pode ser usada na área de ciências exatas e tecnológicas são as programações em bloco. Tá? Eu tenho usado cada vez mais programação em bloco, não só eu, como vários professores da universidade têm usado. Temos alguns grupos, inclusive em Alfenas, Poços de Caldas, usando isso. Tá? Ele foi desenvolvido pelo Media Lab, do MIT. Tem o Scratch, que é o do gatinho, né, que você faz animações que rodam online. Você pode incorporar dentro do Moodle, de qualquer ave. E o MIT App Inventor, que você gera aplicativos Android, você gera um APK. Né? A linguagem aqui está em inglês, mas ele já tem em português, se alguém quiser fazer em russo, né? Mas tem de tudo. Né? Então, você trabalha com blocos que, semanticamente, ele organiza por cores os tipos de bloco, né? O que é de condicionais, o que são de variáveis, né? E o aluno vai construindo o aplicativo. Gente, e é maravilhoso. Eu tive um aluno de mestrado na educação, onde nós trabalhamos para avaliar o quanto que aprender linguagem em blocos, como essa, que é bem lúdico, né? Eu desenvolvo raciocínio lógico matemático. Tá? E trabalhamos com um N de quase 400 pessoas, né? Trabalhando com avaliação de raciocínio lógico antes, atividade ali de 3 em 4 meses de curso em volta dos blocos e tal, e aí depois ele reavaliando, e a gente conseguiu mostrar que houve, sim, um aumento significativo, né, estatisticamente comprovado, de aumento de raciocínio lógico matemático. Por que eu falo isso, gente? Muitas vezes tem dificuldade em trabalhar uma disciplina com o seu estudante, da área de exatas ou da biológicas, e o problema, gente, não é, mas eu vou da bioquímica, porque ele não estudou pH, porque ele não estudou não sei o quê, né? Nesse momento, né, eu estou já avançando na bioquímica para o conteúdo de metabolismo. Eu falo assim, metabolismo, professor. Gente, se vocês tivessem ideia do quanto que metabolismo é raciocínio lógico, né? Dá para você montar uma programação, né? Se enzima
né, interage com tal substrato, então, se reage com tal, então posso fazer vários if-else, né? Posso colocar um while enquanto tiver ATP na célula, a enzima está inibida. Se não, gente, é lógica. Então, quando você vai ver metabolismo, que é aquele monte de reações químicas, não é decorar, né? Quando eu vou trabalhar com engenharia, quando eu vou trabalhar no ensino de matemática, vou ensinar matriz, vou ensinar integral, não é decorar, né? Porque hoje você tem informação fácil, na palma da mão com o celular, né? E isso a gente já sabe, hoje o número de acesso a dispositivos móveis é gigantesco. Mas eu compreender a lógica que está por trás daquilo vai ser muito mais importante, né, do que eu decorar todas as reações químicas que tem para a formação de ATP. E aí eu tive a experiência de usar com meus alunos o App Inventor para eles construírem aplicativos. Então, ao invés de fazer um seminário da bioquímica, de desenvolver aplicativos sobre diabetes, mal de Parkinson, depressão, tal, né? Poderia ser jogo, poderia ser uma simulação, poderia ser uma pergunta e resposta. Eles que escolher. Então, eu estava desenvolvendo ali o quê? Aspectos de criatividade, de organização de conteúdo, sistematização, seleção, e de trás de tudo isso, desenvolvimento de raciocínio lógico-matemático. Tive 2 alunas de mestrado também, que trabalharam também o Scratch em escolas com 6º ano do ensino fundamental. Gente, os alunos adoraram, desenvolveram coisas muito legais, tá? Eles trabalharam narrativas digitais. Então, é um tipo de tecnologia que lhe permite pensar em novas estratégias de ensino e avaliação, tá? Por quê? Aquela prova, vamos fazer um cálculo de matriz, vamos fazer um cálculo de não sei o que, pega lá na parte de matemática, de geometria. Agora você fala para ele assim, monta um aplicativo que você vai ter que, ele vai pegar a sua localização geográfica, aí à medida que você anda, se você chegar perto da cantina, ele vai avisar, tá na cantina. Se estiver andando perto, não sei, da biblioteca, ele vai avisar, tá na biblioteca. Gente, isso daí é pura geometria. Porque no fim você trabalha com triangulação, com GPS, né? E vai entrar seno, cosseno, ou seja, se o cara consegue desenvolver aquilo, ele está desenvolvendo conteúdo de matemática numa situação de um problema, desenvolvendo uma linguagem de programação lógica para algo que depois ele partilha com os colegas e o colega ainda vai aprender usando o aplicativo dele, tá? Então isso é muito legal, é uma tecnologia bacanérrima e cada vez mais eu acho que vale a pena seu uso, tá? Exatamente, a Maria Angélica colocou aqui, o que eu coloquei agora há pouco dos alunos, né? Nós ainda estamos na pandemia. A pandemia não passou, né? O que quer dizer? Quer dizer que nós temos professores ficando doentes, nós temos estudantes ficando doentes. E aí, como é que fica, né? Eu mesmo, infelizmente, tive Covid. Eu fiquei praticamente quase 10 dias fora da universidade. E meu aluno vai parar de fazer tudo? Não, Gabriel aproveitou o que ele fez de bioquímicas anteriores no ensino remoto, adaptei, conversei com os alunos, né? Salvo a aula prática, que tinha uma prática que eu pedi para o professor dar, mas eu adaptei aquilo que eu tinha feito do remoto para os alunos poderem desenvolver. Então, eles foram trabalhar em grupos na universidade, né? Tinham que desenvolver uma série de simulações e questões, tá? Mas usando metodologias ativas, né? Problemas que eu tinha feito da bioquímica à distância, né? E alunos, a mesma história. Se um aluno me manda um e-mail, né? Hoje, quando um aluno, por protocolo da Unifal, ele tem Covid, ele tem que avisar o professor, né? Então, tem que mandar para o professor dizendo, professor, estou com Covid, né? Até para a gente poder monitorar a questão da transmissão, né? E o que você vai fazer? Não, o cara já deu, o médico deu 5 dias, mas o cara já está com 5 dias e está com sintoma ainda. Você vai falar para ele, ô bonito, não importa não, a sua licença é só de 5 dias, pode voltar para a universidade. Não, gente, por favor, né? Não tá legal? Mas você consegue abrir o computador? Consigo, professor. Opa, então é uma situação. Posso usar parte do que eu já tinha no ensino remoto e adaptar para essa situação do aluno. Isso daí já faz valer a frequência dele. Se ele não tiver condições, que pode estar ruim de verdade,
De verdade, não. Todo mundo fica ruim, mas pode estar ruim grave, né? Não é de verdade. Ruim grave, né? Eu não vou falar para o cara estar lá acamado e ficar fazendo atividade, né? Aí, de fato, eu posso fazer com ele essas atividades quando ele retorna. E aí ele vai fazer isso em paralelo, né, ao que ele estava desenvolvendo no presencial. Então, a gente dá um tempo maior também, compreendendo a situação que ele está, né? Mas desenvolver essas discussões, esses problemas, usando o que eu já fiz no remoto, isso já aconteceu comigo, né? E aí, uma vez que ele faz e entrega isso daí, desenvolve isso daí, ele fica com essa frequência. Ou seja, essa visão do Gabriel, né, com relação à frequência, eu sei que existe na Unifal o que a gente chama de licença, regime especial de estudos. Então, o aluno que tem uma doença que é contagiosa, ele pode solicitar ao coordenador de curso o regime especial de estudos. Isso para qualquer doença, tá bom, gente? Pegou sarampo, por exemplo, né? É para estar vacinado, mas vai que, né? Aí, gente, ele teria direito o quê? De receber atividades para fazer em casa. E depois que ele volta da universidade, da licença dele, ele tem, eu não lembro se é 1 ou 2 semanas para entregar as atividades, valendo a frequência. E se tivesse tido uma prova, ele teria que fazer aquela prova. Mas, gente, eu entendo que tem hora que, nossa, vou ter que abrir um processo para o coordenador, não sei o que e tal. O aluno já me mandou lá o negócio que teve Covid, gente. Até porque eu acredito que o que ele vai fazer no remoto também funciona, né? É claro que eu entendo que o modelo híbrido, o modelo que tem a mediação com a tecnologia, eu acho que tem um potencial maior, principalmente pelo aspecto da comunicação e da afetividade, tá? Mas aí são outras questões para a gente discutir com relação a isso, né? Então, acho que isso vai no sentido do que a Mariana já está colocando, que a gente vai ter gente ainda, professor se ausentando, nós vamos ter ainda alunos se ausentando, né? E a gente pode ainda usar do que a gente desenvolveu de alguma forma adaptada para essa situação, tá? Só para ter algumas ideias, né, gente? Aqui eu tenho lá no fundo, onde tem a quadra de basquete ali, gente, isso seria uma simulação desenvolvida dentro do GeoGebra. Né? Eu falo porque eu acompanhei o GeoGebra já de longa data, né? E, gente, foi uma evolução tremenda. Uma evolução tremenda. Né? O que você consegue fazer em física, em química, nas engenharias de modo geral, né? Com interatividade, né? E aí você pode, desde usar o que já está desenvolvido, quanto fazer uma metodologia de project-based learning, né? De projeto, né? Onde os estudantes em grupo vão construir isso daí. E depois vou ter que explicar para a turma quais os conceitos que eles tiveram que usar, que tipo de fórmula, como é que foi a aplicação, tal, para conseguir construir aquilo. Né? Então, dá muito pano para manga, tá? O CMAP Cloud, que aqui eu estou aqui com uma imagenzinha do CMAP do lado direito, superior. Da parte inferior, do lado direito, tem aqui o MATLAB, que dá para fazer coisas da biologia, física, civil, engenharia mecânica, dá para fazer de tudo, gente. É uma maravilha o MATLAB também. E aqui no canto inferior esquerdo, o muralzinho do Padlet, né? Quem não ouviu falar, o Padlet tem muita coisa legal para fazer, tá? Dá para fazer murais. O mural você pode colocar vídeo, áudio, texto, sistema de comentário, de avaliação. Então, ao invés de ele soltar e você consegue incorporar isso no Google Classroom, consegue incorporar isso daí dentro do Moodle, né, depende da técnica do AVA que você usa, né? E aí, voltando ao presencial, né? Cada vez mais, né? O que a gente está pensando agora? Em repensar a avaliação. Que é o que eu falei, a preocupação dos professores, eu lembro, né, lá da Alminho, e avaliação? Como é que eu vou fazer, né? Tá, como é que você resolveu isso na distância? O que você fez? E agora no presencial? Você vai voltar àquela avaliação que você fazia antes, fazer uma prova que o cara tem que decorar as fórmulas, que ele tem que ficar treinando, fazer 1 bilhão de vezes o mesmo exercício para repetir numa prova? Ou vou começar a trabalhar com problemas, né? Gente, prova que na parte de bioquímica, metabolismo, que é uma centena de reações químicas, o aluno pode, na minha aula, eu estou deixando eles levarem um mapa para a prova. Porque é o mapa que eu quero que eles decorem, ou eu falo para eles assim, olha, um atleta comeu rapadura, foi fazer uma atividade de ciclismo por 4 horas, estando assim, lá. Me fala como é que estão as vias bioquímicas. Qual via que está mais ativa, qual via que está menos ativa, qual a conexão, o que está estimulando, o que está sendo inibido. Né? No caso da matemática, você aplicar, né? Pensar em construção de problemas, como eu falei, professora, né? Que começou a usar o MATLAB,
para desenvolver o PBL, né, com o Project Based Learning, e aí os alunos, hoje, já no presencial, construindo. Então, parte das aulas presenciais, eles discutem isso no presencial, junto com a professora. Aí eles têm entregas por etapas, né, para eles discutirem em sala de aula com a turma. Já consegui fazer isso, mas eu estou com dificuldade de avançar aqui, eu não estou conseguindo passar desse ponto. E aí um aluno dá a ideia, mas você tentou fazer tal coisa, né? E aí é o brainstorming, né, o toró de ideias, né? Então, que é bem reforçado esse toró de ideias que a gente brinca, né? Nesses momentos de diálogo no presencial. E isso é um dos instrumentos de avaliação que ela tem usado, tá? Então, repensar como avaliar, né? Integridade da avaliação. O pessoal tinha, como eu falava, né? Um medo gigantesco do plágio, né? da cópia um do outro, coisas do gênero, né? Então, pensar, né? O que eu quero avaliar? Por que eu quero avaliar? Como eu vou avaliar e quando eu vou avaliar? Tá? E agora, nesse retorno no presencial, é tentar pensar o que deu certo no remoto que eu consigo agora potencializar no presencial. Então, eu vou usar aquele projeto lá do MATLAB, mas eu vou pegar alguns momentos de apresentação por etapas em sala de aula, para que todos os grupos possam discutir um com o outro, e aí, dependendo do que for, eles já abrem o MATLAB, já tenta mexer lá, já tenta fazer, tal. Alguns instrumentos que vocês podem começar a pensar e algumas metodologias, né? Sistemas de e-portfólio, usando o Padlet, por exemplo, textos colaborativos, fóruns, blogs, criação de vídeo, podcast, laboratório clínico virtual, ou mesmo laboratório de física, de química, estudo de caso, aí o PBL, TBL, o Team Based Learning, Challenge Based Learning, Problem, Project, uma pancada, né, de baseados aí, né? Revisão por pares, avaliação por pares, tá? Deixei 2 links aqui que depois vocês podem consultar com várias explicações para vocês poderem repensar essa retomada do presencial, né? Que é um ponto que eu tive muita preocupação ao retomar a disciplina de bioquímica em pensar como trabalhar com meus alunos o presencial, a avaliação, né? Como que eu posso sair do que eu fazia antes para algo melhor, né? Como eu falei, a ideia da construção dos aplicativos, eles conseguiram construir esses aplicativos online, o CMAP Cloud, né? Que eu incorporei, faz parte da avaliação deles também. E aí, essa retomada, já tomando já um pouco dos exemplos da universidade, né? Entrou muito forte o PRODOC, que é o Programa de Desenvolvimento Profissional e Formação Pedagógica Docente, já existia há muitos anos, mas ele foi vital durante a pandemia. Por quê? Formações, né? Então, plano de formação com blocos de atividade de formação, oficinas metodológicas, então oficina para usar o Padlet, para usar o Moodle, para usar o CMAP Cloud, para usar o Google Drive, para usar, né? Projeto de valorização da docência. Então, como valorizar, né, a atividade do docente. Tá? E aí, isso daí, né, essas atividades, né, teve uma força muito grande nas metodologias ativas, muito forte, né, agora na retomada no ensino híbrido, porque cada vez mais está forte essa discussão do ensino híbrido, está forte a questão da incorporação, né, dessas horas EAD no currículo, tá? E a questão das comunidades de prática e aprendizagem, tá? Aqui nós temos o link do PRODOC, depois quem quiser conhecer, tem planejamento de 2022, inclusive as atividades costumam ser abertas, né? Também, como aqui está no YouTube, também vocês poderiam ver no YouTube, então tem muita coisa legal lá, gente. Então, para essa retomada, é a gente reforçar essa questão da formação. Por quê? Eu preciso me preparar, eu preciso estar engajado para essa retomada acontecer da melhor forma possível. Ainda nessa preparação, né? Em Portugal, nós fizemos o Docência a Mais, que é uma atividade de formação de professores com foco aí no planejamento, né, docente, tá? E o que acontecia? A primeira versão dele foi presencial. Veio a pandemia, 2020. E aí nós construímos, e eu fui uma das principais pessoas, junto com o professor Manuel João Costa, a construir o Docência a Mais online. E aí eram professores da matemática, artes, né, em grupos, né, trabalhando a questão da docência, das metodologias ativas, das tecnologias, o ensino híbrido, e já preparando o pessoal para o retorno do presencial. Para quando voltar presencial, não abandonar aquilo, mas que aquilo pudesse ser incorporado no planejamento docente. E aí é uma parceria que nós temos da Unifal com a Universidade do Minho, tá? O Docência Mais também envolveu a Universidade de Aveiro,
E nessa parceria internacional, esse ano que passou já, quando a gente já estava parcialmente retomando as atividades presenciais, nós tivemos um Docência a Mais envolvendo os nossos professores aqui da Unifal com os professores lá de Portugal. E o que era legal? Né? Além das atividades reflexivas e algumas até expositivas, nós tínhamos vários murais, sistemas de portfólio e, ao longo da semana e pouquinho que a gente teve de evento, cada grupo de professores tinha que construir o seu plano de ensino, incorporando algumas das metodologias ativas trabalhadas no Docência Mais e, pelo menos, uma, né, das tecnologias trabalhadas nos instrumentos, né, tecnológicos trabalhados no Docência Mais. Tá? Isso foi legal porque era fazer o professor olhar experiências, e aí o Docência Mais trabalha com sistema de parcerias, professores que já tinham feito Docência Mais com quem está fazendo a primeira vez. Então, quem já teve experiência trabalhando com quem não teve, né, como, vamos dizer, moderador, como mediador desse processo. Então, era muita gente envolvida. Tem aqui o link embaixo, quem quiser conhecer o Docência Mais, tem muito material legal lá, tem bastante coisa da experiência lá, está disponível gratuitamente. E aí, também nesse momento da Unifal, estamos reforçando já, desde o ano passado, as comunidades de prática. Né? Por quê, gente? É aproveitar esse momento, né, que vamos brincar fresquinho, né, para a gente colocar o que a gente fez um para o outro. Então, essa ideia de, olha, eu fiz isso daqui, deu certo, isso aqui não foi tão legal, aí vira alguém que fala, mas isso daí eu fiz, deu legal, mas eu mudei um pouquinho o contexto, eu fiz de uma outra forma. E aí, essa discussão agora das comunidades de práticas que estão ativas, já discutindo, né, essas experiências do remoto para o presencial, né, que passa a incorporar essas tecnologias, né, essas metodologias ativas, e algumas disciplinas, inclusive, já estão sendo repensadas como parte da carga horária à distância. E aí, para isso, a gente tem que pensar o que na universidade? As novas regulamentações, né? Que essa inserção de tecnologias no ensino, ela deve ser discutida, deve ser pensada, planejada, né? Não é mais momento, gente, de improvisar. Não é mais momento de ensino remoto emergencial, fazer de qualquer forma, né? Temos que pensar nessa retomada do presencial, evitar a sobrecarga presencial mais online. Então, eu não posso pegar tudo que eu fazia online que deu certo e juntar com o que eu fazia no presencial e achar que o aluno só tem a minha disciplina. Né? Então, como que eu vou pensar no presencial com as atividades, se parte da carga horária foi EAD ou se for ensino mediado por tecnologia com atividades, né, dentro da própria disciplina ali no presencial ou no trabalho? Pensar em modelos de ensino e aprendizagem, né, e regulamentar a implementação da universidade no que for pertinente. Então, por exemplo, a disciplina pode ter até 40% da carga horária EAD. Mas não é assim, o Gabriel escolheu, eu vou lá e faço pronto. Tem que ter regulamentação sobre isso. Não é fazer de qualquer jeito. Então, hoje a Unifal está em processo de discussão e aprovação do regulamento dessa incorporação de carga horária EAD nos cursos presenciais, né, que vai poder ser parcialmente, ou dentro de um curso eu posso ter disciplinas inteiramente EAD. Né? A computação, por exemplo, já tinha isso antes da pandemia, das disciplinas de final de curso, elas eram EAD. Por quê? Para o aluno poder fazer estágio em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, qualquer lugar que eles quisessem fazer o estágio. Né? Mas isso tem que ser regulamentado para que a gente evite uma perda de qualidade. Não é fazer de qualquer jeito. É fazer de forma pensada, é adequar, né, o que a gente fez no remoto, pensando no presencial com o online, vamos assim dizer, para que a gente tenha uma potencialidade, né, dessas estratégias para que o ensino, de fato, se propicie de aprendizagem, né? E pensar isso no impacto na formação do aluno. O quanto que o aluno vai ser beneficiado nisso. Não é eu pensar nisso para o meu benefício. Ah, vai ser mais fácil para mim porque eu dou aula de casa. Não é bem assim, né? Tem aqui vários materiais que vocês podem consultar. Tem o link aqui da Unifal com vários e-books. Esse e-book em redes socioculturais, ele saiu durante a pandemia, tá? Então, ele é fundamentado nas teorias socioculturais, então Vygotsky, Leontiev e tal, no uso das tecnologias digitais. Os outros são anterior à pandemia, né? 2018, 20. E tem esse daqui, que foi feito pelo Prodoc, a Amanda, a doutora Amanda, ela é pedagoga aqui na Unifal. Ela, a Edna e a Luciana são responsáveis pelo Prodoc na nossa universidade, tá? E montaram um e-book baseado nas experiências de 2020
E, então, acho que terminando um outro e-book agora, baseado nas experiências de 2021, tá? Então, a dimensão didática pedagógica na transição para o ensino remoto emergencial, a formação docente na Unifal. E agora já está saindo um novo bloco, já trazendo já isso mais para o presencial, essa experiência da transição do remoto para o presencial, né? Então, já um outro caminho. Tem aqui o meu site, tá? unifal-mg.edu.br/LME, Laboratório de Mídias Educacionais, tá? Tem meu e-mail, meu ResearchGate, então vocês podem ver produção, coisas que eu fiz, tá? Quem é da área de educação em bioquímica, né? A revista de ensino de bioquímica, né? Então tem aí contatos e links que vocês podem aproveitar. Então, basicamente, isso que eu queria conversar com vocês. O pessoal não interagiu muito no chat, gostaria que tivesse uma interação maior, mas próxima vez a gente dá um jeito do pessoal se envolver. Muito obrigado, Gabriel, pela sua apresentação. Eu tenho certeza que todos aproveitaram muito os vários exemplos que você deu, né, de como inserir essa questão do ensino usando ferramentas tecnológicas de comunicação no novo momento que estamos passando agora, que é da presencialidade. Eu iria fazer uma pergunta para você, na verdade, sobre a questão relacionada justamente a esse processo que a Unifal está passando, sobre como fazer esse redesenho das disciplinas e dos cursos usando tecnologias de informação. Eu gostaria de saber, primeiramente, apesar do nosso tempo já ter até ultrapassado o teto, que seria de 1 hora, eu gostaria de saber de você qual que é o caminho que vocês têm utilizado para fazer isso. Todos os cursos estão passando por esse processo? São cursos que demandam isso ou são apenas pequenos ajustes do projeto pedagógico que não necessariamente levam a uma reforma do projeto pedagógico? Um pouco dessa discussão a gente também tem aqui na UFSCar, passos futuros que deveremos dar, né? Não nesse momento, o Conselho de Graduação decidiu que não seria o momento mais adequado para fazer esse tipo de discussão, mas baseado na experiência de vocês, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse caminho institucional que vocês tomaram. Legal. Bom, a primeira coisa que era mais simples, institucionalmente dizendo, é o estímulo, né, que a Pró-Reitoria de Graduação tem feito para a incorporação das tecnologias digitais no ensino presencial. Isso sem pensar em modificação do programa de ensino, modificação dos planos político-pedagógicos dos cursos, né? Então, pensar, né, pelas oficinas, pela comunidade de aprendizagem, de prática, por discussões que a gente está fazendo, de os professores trazerem a experiência do remoto para melhorar o presencial. Então, esse é um ponto-chave que é importante a instituição apoiar e criar, dar subsídios, né, para a gente poder apoiar esse professor, ter espaço para esse professor poder procurar alguém, dialogar, compartilhar. Então, esse é um ponto-chave do ponto de vista institucional, tá? O segundo ponto que nós estamos agora, nesse momento, é em discussão com relação a como que vai ocorrer essa modificação dos projetos político-pedagógicos. Então, não é cada um faz do jeito que quer, mas está havendo uma discussão. Então, nós temos o colegiado dos cursos na Pró-Reitoria da Graduação, né, com representantes dos vários cursos na Pró-Reitoria de Graduação, junto com a Reitoria de Graduação, e depois isso também, eu acho que já está em discussão com os órgãos colegiados superiores. Então, né, o Conselho de Educação e Pesquisa, e depois o Conselho Universitário. Para quê? Então, vai ser aprovado um regulamento sobre como que essa inserção de carga horária EAD poderá ocorrer dentro de cada curso. Porque senão, antigamente a gente tinha isso, como eu falei, a computação pegou disciplinas inteiras no final. Mas como é que nós vamos fazer isso? Pode ser uma disciplina inteira, pode ser uma parte da disciplina, né? Claro, tem que respeitar, olhando a disciplina como o curso como um todo, não pode passar de 40% de carga horária, né? Como é que eu vou garantir que esse curso que vai ocorrer à distância ou que vai ocorrer de forma híbrida, ocorrer de forma decente? Por que eu falo isso? Quando nós tínhamos a UAB, também fui coordenador da UAB, né, da Universidade Aberta do Brasil e da área de EAD aqui da Unifal, do nosso SEAD, nós tínhamos curso à distância de Biologia, de Química, e tinha toda uma estrutura para um curso EAD acontecer. Então, nós tínhamos tutores presenciais, tutores à distância, suporte tecnológico, tinha um SAC, né, um serviço de apoio, SAC não, um serviço de atendimento ao estudante, era de segunda a sexta, das 7 da manhã às 10 da noite,
de sábado, das 7 da manhã ao meio-dia, o aluno com qualquer dificuldade no Moodle, tecnológico, ele podia mandar, na época era o Skype, podia usar o Skype, hoje é o WhatsApp, né? Então, assim, tem todo um suporte para que um curso aconteça à distância ou de forma híbrida. Então, não é simplesmente eu vou fazer uma disciplina virar EAD, ou simplesmente eu vou fazer uma disciplina se tornar híbrida, né? E sem ter toda essa questão pensada. Senão eu jogo nas costas do aluno algo que depois a gente vai prejudicar o curso, não melhorar, né? Então, essa regulamentação, essa discussão que está ocorrendo é para tentar criar essa regulamentação para a universidade como um todo. E aí, para depois, né, os cursos que quiserem fazer essas modificações terem diretrizes. Então, esse é o caminho atual que a gente está seguindo. Mas entendo que já tem curso que já tem, né, como eu falei, disciplina EAD ou com parte da carga horária, mas agora eles deram uma segurada e falaram, não, vamos regulamentar esse negócio, vamos discutir, para daí a gente poder acertar. É muito, muito interessante, né, o Gabriel, porque justamente os questionamentos eles surgem na cabeça de todos os docentes, né, quando eles voltam para a presencialidade, e eles ficam nessa dicotomia sobre saber o que pode ser feito ou não na presencialidade. Se, de alguma forma, ele já fazia alguma coisa anteriormente, né, às vezes ele fica até com receio ou com medo pela falta de regulamentação ou de orientação para que ele possa ter uma ação mais integrada nesse processo de hibridização. E realmente a orientação institucional me parece fundamental para que tenha assim, um caminho bem discutido, porém bem orientado. Né? Essa questão de eventualmente deixar, né, a cargo de cada um ajuste, né, fica realmente muito difícil. Muito interessante, acho que é muito proveitoso para todas as instituições que estão te ouvindo, particularmente a gente aqui, para que a gente possa refletir também sobre isso e pensar não muito à frente, né, para não perder o time, né, dessa transição, justamente caminhos como esse. Né? Eu te agradeço toda a apresentação e todas as respostas que você apresentou para a gente aí. O chat realmente teve uma interação muito baixa, né? Acho que o pessoal fica inibido ou talvez correndo para dar a sua aula agora, talvez às 2 horas, né? Mas te agradeço muito, muito oportuno e gratificante para a gente receber e te ouvir aqui, certamente para o CCET, para o movimento CCET, né? Para esse processo de modernização que nós estamos passando com os cursos de graduação de engenharia e de ciências também em geral. A gente tem certeza que são válidas todas essas reflexões que você nos traz aqui, e agradecer a toda a equipe de apoio também aqui, a Vanessa, que nos apoiou aqui, a Maria Angélica, a professora Ana Paula Luz, a Maria Angélica da SEAD, né, Maria Angélica Zanotto da SEAD, a Ana Paula Luz, professora do Departamento de Engenharia de Materiais, também a professora Alessandra Lux, coordenadora do movimento CCET, toda a direção do CCET também pela promoção desse evento, e esperamos numa próxima oportunidade tê-lo novamente aqui, Gabriel. Muito obrigado, fique à vontade com as suas considerações. Obrigado, professor Helder. É um prazer estar conversando um pouco, né, questão de educação, tecnologia, tudo, né? Agradecer o convite da Maria Angélica, já tivemos juntos, né, no evento aí do PRODOC, foi também muito bom a discussão, e é realmente a gente pensar, gente, a questão da educação com foco na aprendizagem do aluno, com foco no aluno ativo, né? Isso vai balizar muito como a gente trabalha. Parece que agora vem vindo com força aí o tal do Reúne Digital. É um ponto que a gente não pode deixar, não podemos ser atropelados por ele, né? Você chegou a ver no MEC o Reúne Digital? Então não podemos ser atropelados por ele. O que isso quer dizer? Nós temos que refletir com calma, né? Como que ele vem, como na implantação, para a gente não repetir erros que nós já tivemos, seja na implantação dos cursos anteriormente via UAB, seja nas dificuldades que nós tivemos no remoto agora, né? A gente pôde sentir na pele, como a gente brinca, né? As dificuldades que nós tivemos do ponto de vista de instrumental, metodológica, pessoal, né? Para que esses cursos acontecessem, para que a gente possa garantir, né, um processo de ensino-aprendizagem com qualidade, possa garantir uma formação do aluno com qualidade que as universidades federais públicas têm e devem permanecer.
Excelente. Justamente o medo, né, não pode ser maior do que o cuidado, né, que a gente tem que ter com esse processo. Ele me parece inevitável em alguma medida, mas certamente as preocupações têm que ser levadas em conta e o cuidado com o processo é fundamental. Eu te agradeço muito. Também já até fiz uma busca no Google aqui pelo Reúne Digital, não estava sabendo, vi que a notícia é super fresca, né, recente. E te agradeço muito aí toda a discussão, toda a conversa, viu? Muito obrigado, Gabriel. Agradeço a todos também pela audiência, pela participação e aguardamos todos para o próximo evento que ocorrerá na próxima quarta-feira, às 13 horas, com a professora Tatiana, da Unicinos. Muito obrigado. Excelente. Pessoal, boa tarde e nos vemos numa próxima. Boa tarde. Um abraço. Até mais.